Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui então para mais uma aula teórica. Eu vou adiantar que hoje é uma das aulas mais difíceis e mais técnicas que nós temos, né? Vamos falar sobre os instrumentos de política comercial. Então, essa aula ela vai entrar dentro da ideia, então, né, da teoria protecionista e da necessidade de proteger, né, aos países, às economias, em relação à entrada de produtos estrangeiros, questiona-se, então, como fazer isso? E aí nós temos os instrumentos de política comercial. Então, toda vez que você ouvir o termo política comercial, a gente não está falando de comércio entre pessoas, né? Estamos falando de comércio entre países, ok? E aí, eu coloquei dois exemplos clássicos, né, para vocês na literatura. Um exemplo é o Japão. Então, aqui uma notícia, né? Japão come menos arroz e subsídios a agricultores são questionados. O que acontece? O Japão é um país em que o território, a terra, ela é muito rara, é muito escassa, né? Então, teoricamente, a gente já aprendeu ali nas teorias do comércio internacional clássica, o Japão ele teria incentivos para produzir produtos intensivos em tecnologia, né? Mas mesmo assim, o Japão ele dispõe de subsídios, ou seja, ele apoia os produtores agrícolas na produção de arroz. E por que será que ele faz isso? Então, essa é uma grande questão. Por que a gente viu, né, as teorias das vantagens comparativas, os ganhos com o comércio internacional? Então, se o comércio internacional é tão bom, por que os países protegem a sua economia em relação aos países estrangeiros? Então, esse é um dos motivos da aula de hoje. Então, nós vamos estudar as causas, os porquês, entender brevemente de um país implementar instrumentos de política comercial. Ok? E o Japão, acho que todo mundo sabe, né, por conta da segurança alimentar. Então, o arroz, ele é base da alimentação do povo japonês. Então, o Japão entende, o governo entende que prestar, né, destinar esses subsídios, esse auxílio a esses produtores, ele está, na verdade, garantindo a segurança nacional, em última instância. E aí, outra notícia, né, após o embargo russo, a Associação Brasileira de Proteína Animal, que é a ABPA, defende padrões de qualidade da suinocultura. Então, veja, então a gente vai estudar as causas, né, da proteção comercial e vamos estudar também os instrumentos de proteção comercial, ou seja, uma vez que eu quero proteger minha economia, como eu faço isso? E a gente vai ver que os países têm inúmeras maneiras de fazer isso. E as mais tradicionais maneiras, as clássicas historicamente, são a proteção tarifária, né? Você, para importar um produto, você estabelece um imposto de importação, que a gente também chama de tarifa comercial, ou de barreira alfandegária. Então, tudo isso é a mesma coisa. Quando vocês escutarem por aí tarifa, barreiras alfandegárias, barreiras tarifárias, imposto comercial, imposto de importação. Estamos falando de barreiras, né, de tornar o produto importado mais caro ao consumidor aqui, né, brasileiro, no caso. E aí, além das barreiras comerciais, isso a gente vai ver na próxima aula, né, desde as negociações em relação à redução das barreiras comerciais, muitos países começaram a migrar para outros tipos de barreira, que nós chamamos de barreiras não tarifárias. Ou seja, são barreiras que, em princípio, o país, às vezes você vai na OMC, ele não tem nem nenhuma barreira, ele não cobra nada, nenhum imposto de importação para ter o importado. Mas ele estabelece um critério técnico, que a gente chama de barreiras técnicas, ou seja, os Estados Unidos só vai poder importar
produtos que atendam determinado padrão de qualidade, né? ISO 4000, ISO 2000 e tanto, enfim, e determinado padrão de qualidade, a gente chama de barreira técnica. Os brinquedos vão atender algumas barreiras técnicas e outros tipos de produtos também. Então, isso é um tipo de barreira não tarifária, né? E também barreiras sanitárias e fitossanitárias. No caso aqui, quando o embargo russo, estamos falando de barreiras sanitárias que proibiram a importação da proteína suína na Rússia, e aí exigindo que o Brasil se adequasse aos padrões de qualidade russo para poder entrar naquele país, ok? Então, é muito comum nós vermos, né, esse tipo, a Europa fechou para as importações da carne brasileira, quando teve a operação lá da carne fraca, né, e uma série de coisas, fraudes foram reveladas, então isso abala todo o sistema, né, de importação, de exportações de produtos. Então, essa aula de hoje nós vamos falar sobre isso, o roteiro. Eu vou fazer uma brevíssima contextualização teórica e histórica, né, baseando também no que a gente já viu ao longo da disciplina e o que ainda nós vamos ver na semana que vem. Então, hoje, entendam, é uma aula talvez mais técnica e a próxima aula a gente vai trazer uma contextualização um pouco mais histórica, certo? Entendendo, então, como eu falei, as razões de um país implementar as barreiras, os meios, os instrumentos da política comercial e os efeitos. Esse é o ponto mais complicado quando se fala de instrumentos de política comercial. Por quê? Porque qualquer instrumento de política comercial, ele vai implicar em ganhadores e perdedores, dentro do país e fora do país. Certo? Na medida que eu implemento, por exemplo, um subsídio, né? Vamos voltar ao caso do Japão. Veja, todo o país está empenhado, paga um subsídio para o governo poder dar esse subsídio, alguém paga essa conta. Provavelmente isso é algo da arrecadação tributária do governo, né? Então, é como se todos os japoneses pagassem para poder garantir esse subsídio para o produtor de arroz. E, eventualmente, as pessoas podem achar que isso não é certo, né? Ah, mas por que a gente vai privilegiar os produtores de arroz aqui no Japão, se é bem mais barato a gente importar importar arroz de outro país? A gente pode se perguntar isso, né? Então, no caso, você vai ter muito conflito, muita discussão sobre essa questão dos ganhadores e perdedores, a depender do instrumento utilizado. Veja, se eu implemento, então, uma tarifa, né, de 10% para importar, deixa eu ver alguma coisa que eu tenho aqui, para importar essa caneta ela é japonesa, né, então uma tarifa de 10%. Para quem vai o 10% desse valor dessa caneta? Para quem? Bom, para quem está arrecadando, no caso é o governo. Então, ele vai arrecadar 10% dessa caneta aqui, faz conta que ela custa R$10, tá? Então, vai custar para mim R$11. A gente está descontando aqui outros custos, tá? Estou pensando só em termos didáticos. Então, esse R$1 a mais que eu, consumidor, estou pagando, eu vou transferir para o governo. É como se o governo vai ganhar, né, em cima de mim, do consumidor. Então, existe uma enorme teoria, literatura que vai falar sobre isso, que vai analisar os efeitos desses instrumentos, e eu já adianto para vocês, cada instrumento tem um efeito diferente. Tem alguns instrumentos que vão beneficiar alguns setores, tem alguns instrumentos que vão beneficiar uma classe muito difusa, e provavelmente por conta disso, essa classe, os consumidores, né, por não se articularem em grupos pequenos tão facilmente, lembrem da teoria do Walson, da teoria da ação coletiva, então as perdas são muito difusas, e as pessoas não vão se articular contra, eventualmente, um imposto desse, né? Enfim, há muita coisa para ser falada aqui.
Eu selecionei para vocês mais 2 vídeos e eu recomendo fortemente que vocês assistam, porque eles são muito mais específicos e técnicos. Essa aula que eu vou dar aqui, ela vai ser um panorama geral, né, sobre essa questão da literatura, mas para vocês conseguirem aprofundar, e essa é uma parte que tem que aprofundar mesmo, principalmente quem quiser ir para a área de concurso, né, e até para o ENAD também, isso aqui cai muito, viu, gente? Então, eu separei uma videoaula só sobre os instrumentos, né, de política comercial. Aproveitem, tem muita coisa ruim na internet. Então, eu fiz questão, eu perdi muito tempo até selecionar essa aula que eu separei para vocês. E uma aula um pouquinho mais curtinha, ela está em inglês, mas se vocês ativarem as legendas, né, mesmo que seja em inglês ali, e aquele inglês meio automático não é muito bom, mas mesmo assim ajuda muito. É muito bom aquele material, sugiro que vocês assistam os dois. E aqui eu trouxe algumas dicas para aprofundar o tema e já sugerindo, então, como vai ser a nossa aula síncrona, tá bom? Referências, não vou colocar. Então, o que são, né? O que é política comercial? Conjunto de políticas que os governos adotam em relação ao comércio internacional. A gente fala muito mais de restrições à importação, mas por muito tempo, muitos países também puseram restrições à exportação. É até estranho para a gente entender isso, né? Puxa, mas um país vai colocar restrição à exportação, mas é isso mesmo. Isso também pode acontecer, e esse tipo de restrição também entra em política comercial. Então, contextualização histórica, né? A gente viu aí os ganhos do comércio internacional com Smith e Ricardo. E muito rapidamente, né? Vocês precisam entender que o período entre guerras, os 20 anos de crise ali do Edward Carr, né? De 19 a 39, foi um período de intensa guerra comercial. Esse é um termo muito empregado, muito visto na mídia, se fala sobre isso. Às vezes fala guerra cambial, né, também, porque no fim, desvalorizar o seu câmbio é uma maneira também de proteger a sua economia, mas desvalorização cambial nós não chamamos de política comercial, entendam isso, são coisas diferentes, né? Mas a política do beggar thy neighbor, então os países começaram a entrar em crise, e o que eles faziam? Eles começaram a proteger suas economias, desvalorizando o câmbio, e implementando taxas para importação, de maneira a exportar a sua crise para o vizinho. Então, beggar thy neighbor é uma expressão que aparece às vezes em alguns textos, é quando um país, ele mendiga, beggar é mendigo, para o vizinho, certo? A sua crise, no caso, né? Então, a gente está aqui depois do contexto do fim da Segunda Guerra, 45, né, aquela coisa das instituições de Bretton Woods, vamos falar disso semana que vem, da construção da OMC, né, e de um começo, o início de uma articulação multilateral para redução das barreiras comerciais, para tentar estimular o comércio internacional entre os países, a partir daquela ideia clássica de que maior comércio, menos guerra, certo? Então, essa é o pano de fundo por trás aqui. Então, por que eventualmente, né, um país pode pensar em implementar política comercial ou restringir, né, as suas importações? Bom, se vocês lembram, lá em Economia 2, né, em macroeconomia, que renda, PIB, é igual a C mais I mais G mais X menos Y. Então, as importações, elas têm uma relação negativa com o PIB, certo? Então, logicamente, o que um país vai querer? Eu vou querer reduzir exportações. Gente, meu vizinho aqui está... Agora que eu fiquei pensando que eu coloquei o fone ali, mas eu não sei se vocês estavam me ouvindo. Espero que estejam. E meu vizinho está fazendo reforma, então vamos ouvir essa sinfonia até o final da aula. Bom, como eu estava falando, sim, existe uma relação negativa entre importações e renda nacional, né? Então, os países, eles querem minimizar as importações para
estimular o PIB e, consequentemente, gerar renda e emprego. Outro argumento clássico que existe, nós vamos ver com mais calma também nas próximas aulas, é o argumento da indústria nascente. O List, ele é um dos precursores desse argumento. Imagina que gostoso ficar assim o dia inteiro com essa sinfonia, né? Mas ele viu, a partir do estudo sobre a industrialização dos Estados Unidos, ele notou que o país ele tinha uma política de proteger aquelas indústrias que estavam nascendo, implementando fortes barreiras em relação ao produto importado. Então, essa é uma grande justificativa, inclusive utilizada em fóruns internacionais, né? Os países, não, eu vou proteger minha economia para proteger a indústria nascente. E o livro clássico mais recente, né, eu estou falando já de 2000 para cá, esse livro acho que é de 2002, se eu não me engano, né, o Han Chang, ele retoma esse estudo, né, esse argumento, mostrando como vários outros países fizeram da mesma maneira. A gente vai estudar um pouquinho mais para frente essa literatura, então fiquem tranquilos. Outro argumento é sobre o balanço de pagamentos, né? Então, para importar, o país precisa de dólares. E se o país precisa de dólares, ele precisa conseguir esses dólares de alguma maneira. Seja exportando, e aí ele consegue dólares, ou atraindo investimento externo, que pode ser investimento de curto prazo, que são investimentos no setor financeiro, de uma maneira geral, ou investimentos de longo prazo, que são investimentos no setor produtivo. A gente viu sobre isso já, né, em relação à industrialização. Então, o país que tem restrição de dólares, ou seja, ele não tem dólar para conseguir comprar tudo o que ele precisa, o que ele faz? Ele tenta restringir a demanda por importações e, consequentemente, ele começa a conseguir aí promover superávites comerciais, e isso pode gerar, sequencialmente, né, um aumento das suas reservas internacionais e equilíbrio no seu balanço de pagamentos às contas externas. Em Economia 2, Economia e Comércio Internacional 2, nós vamos falar muito sobre balanço de pagamentos, mas, a grosso modo, entendam só disso. O balanço de pagamentos, ele registra todas as entradas e saídas de capital internacional, de dólares em última instância, né, a grosso modo. Arrecadação fiscal, então vejam, alguns países, e isso foi verdade também por muito tempo, que tem problema nas contas fiscais, as tarifas, elas são uma maneira fácil de você arrecadar dinheiro, né, então de você, é como se fosse uma arrecadação tributária, e isso traz equilíbrio para contas públicas, então dependendo do produto, o país ele faz isso também para melhorar a sua arrecadação fiscal. E a questão da segurança nacional, no caso do arroz do Japão, no caso vimos aí muito comum, né, em relação ao coronavírus, quando os países começaram a restringir as exportações, veja, restringir as exportações de respiradores para preservar a segurança nacional. Então, esses são elementos bem importantes, e também a proteção de bens ou setores estratégicos, né, como eu acabei de falar nessa questão. Quando a gente falar, então, essas foram as causas, e vamos começar a falar agora dos tipos de instrumento comercial. Então, a grosso modo, nós temos instrumentos que vão, né, contrair o comércio ou expandir o comércio, ou seja, esse é mais voltado para restrição e aqui para expansão. E, a grosso modo, também as barreiras, elas são classificadas, isso as barreiras tradicionais, né, em preço ou quantidade. Quando eu falo de preço, eu estou falando de tarifas ou subsídios, certo? E quando eu falo de quantidade, eu estou falando de cotas ou licenças. O que é uma licença? Uma licença é quando o país ele impõe uma cota, uma quantidade limite para importar ou para exportar determinado produto. Ele fala, olha, nós só vamos exportar, por exemplo, 100 mil respiradores, nada mais do que isso.
Então, no caso, se eu estou falando de exportação, os países que quiserem importar, eles vão adquirir licenças, um documento que fala, você tem direito, né, como se fosse um vale, uma senha, né, para você ter direito àquela quantidade. O subsídio, ele é como se fosse uma tarifa ao contrário, ele é um imposto ao contrário. O imposto eu tenho que pagar. O subsídio, eu ganho do governo um incentivo. Nossa, como assim, professor? O governo dá um incentivo para você? Sim. Esse é um tipo de política de incentivo, às vezes, para algum setor específico, né, que está se desenvolvendo. Então, o governo ele pode facilitar. Esse subsídio pode ser na forma de transferência de renda, efetivamente você ganha na sua conta ali um valor, né? Ou ele também pode ser, às vezes, uma facilitação. Por exemplo, uma taxa de juros mais baixa, né? Quando a gente fala, o financiamento subsidiado, então uma entrada mais leve e coisas do tipo assim. Então, alguns outros mecanismos de proteção. Os controles cambiais, como eu estava falando, antes, né? Não só a desvalorização cambial, mas você restringir o acesso aos dólares no país é uma maneira de você proteger a economia. O Brasil, ele fez uso desse tipo de instrumento por muito tempo, na época da substituição de importações. Então, se você queria ter acesso a dólares, não era que nem hoje, que você vai ali na casa de câmbio e fala, olha, eu quero 50 mil dólares e pronto, e assim eu compro o que eu quiser lá fora. Não, controle cambial, você restringir a quantidade de acesso a dólares, então é muito difícil de ter acesso. Países que geralmente estão com muito problema nas contas externas, eles implementam esse tipo de restrição. Ai, que delícia. Proibição de importação. Proibição de importação é muito simples, né? Não pode importar perfume francês. Ponto final. Não pode importar bens de consumo. Ponto final. E assim você proíbe a importação, né? Monopólio estatal, então só o governo ou alguma empresa estatal você permite importar determinado tipo de produto. Leis de compra de produtos nacionais, então você obriga aquele setor a adquirir nacional. Por exemplo, no desenvolvimento do setor eólico brasileiro, nos primeiros anos ali, quando você estava implementando uma política de tentar desenvolver uma indústria nacional nesse setor, havia obrigatoriedade das empresas que viessem investir no Brasil, 60% do investimento previsto delas tinha que ser de conteúdo nacional. Então, você obriga a empresa a comprar aqui dentro. Por que isso é importante? Deixa eu só dar um contra-exemplo para vocês. Todo mundo sabe que a China tem adquirido muitas empresas, né, do setor de infraestrutura, inclusive de energia, né, aqui no Brasil. E uma das empresas que a China comprou era a antiga CPFL, que virou a State Grid. A State Grid comprou a CPFL, né? A State Grid é uma empresa chinesa, uma das maiores no mundo em distribuição de energia. E o que a empresa faz? Por que uma chinesa quer comprar a empresa de distribuição de energia? Veja, a empresa de distribuição, ela demanda muitos produtos para manutenção, é poste, peça, é um monte de aparelhinho eletrônico e coisas do tipo. Então, na medida que ela compra, ela obriga, a empresa tem uma política que ela sempre dá preferência para comprar de empresa chinesa. Ou seja, você cria uma demanda para os seus próprios produtos. Então, como a State Grid é uma empresa estatal, ela faz parte de um grande plano estratégico que a China tem de expansão internacional. Ela vai lá, compra uma empresa que ela sabe que é um setor relativamente seguro, estável. Então, a demanda desse setor, ela faz comprar das empresas chinesas, ela dá prioridade para comprar. Então, esse é o contrário da compra nacional. A compra nacional, o país deveria
obrigar a comprar do produto brasileiro, né, para você incentivar o doméstico. Depósitos prévios à importação, essa também é uma maneira de você restringir a importação, porque muitas vezes você contrata agora a importação, mas o produto só vai vir, às vezes, daqui meses, 2, 3, 4 meses, né? Você contrata aquele produto, aquele container. E aí, o pagamento, ele pode ser negociado, uma parte agora, uma parte depois. Quando você exige depósitos prévios à importação, você exige que o importador, ele deposite agora, na hora da compra, antes de ter o produto, e antes até mesmo de vender o produto. E isso é muito difícil, principalmente para comerciantes e mesmo para industriais. Por quê? Porque você precisa do capital de giro. Muitas vezes você paga um valor, você vende o produto e daí você consegue pagar o resto, né, do seu custo. Mas isso também foi uma medida muitas vezes utilizada. E acordos voluntários de restrição a exportações, né, é quando o país voluntariamente restringe as suas exportações. Então, aqui são alguns instrumentos de mecanismo. E os mais alguns, e esses sim são os clássicos, são barreiras tarifárias e as não tarifárias. Então, vocês muitas vezes vão encontrar essa sigla, BNT, que não é a BNT, tá, gente? Que é das regras lá de escrever. BNT quer dizer barreiras não tarifárias. As barreiras tarifárias, elas têm 2 tipos também, são as específicas e as ad valorem. Isso aqui eu vou explicar muito rapidamente, mas naquela aula ele explica bem melhor, tá? Os subsídios e o dumping também são instrumentos, né? Mas eu coloquei aqui em vermelhinho também, porque eles não entram nessa classe específica, né? De barreiras tarifárias ou não tarifárias. Os subsídios eu já falei, o dumping é aquilo que eu expliquei em outra aula, quando a empresa aplica um preço abaixo do mercado para conquistar mercado em outro país. As barreiras não tarifárias, então já falamos das cotas, que são restrição às quantidades. Essas cotas, elas podem ser puras, ou seja, você fala só 3 toneladas, ou tarifárias, é muito comum isso. Acima de tal valor, a tarifa é tanto, acima de tal quantidade, a tarifa é bem maior. E restrições voluntárias à exportação, já falamos. Barreiras sanitárias e fitossanitárias, comecei a aula falando disso, barreiras técnicas ou outros tipos de barreiras, às vezes até barreiras culturais, você também tem em relação a restrições de exportação ou de importações, tá? As tarifas, então, especificamente, elas podem ser específicas, ficou até redundante, mas que é quando você implementa um valor fixo para cada unidade importada, por exemplo, $450 por tonelada de suco de laranja brasileiro importado pelos Estados Unidos. Vocês sabem que o Brasil, aliás, os Estados Unidos é um grande importador do suco de laranja brasileiro. Eu tenho, inclusive, uma colega de graduação que hoje ela trabalha na Associação Brasileira dos Produtores de Suco de Laranja, e ela ama fazer isso, ela representa muito bem o suco de laranja brasileiro lá fora, né? E existe, sim, restrição à importação do suco de laranja brasileiro. Então, aqui eu coloquei para vocês uma figurinha, né, de quem compra e quem vende no nosso Brasil. Então, o Brasil, nosso suco de laranja. O Brasil é o maior exportador de suco de laranja do mundo. Com 81% a gente exporta de suco de laranja. Esses dados aqui, eles são mais ou menos de 2010, se não me engano. E quem que compra? Bom, maior consumidor do nosso suco de laranja é União Europeia, 71%, Estados Unidos, 17%, e outros países aí. E as tarifas ad valorem? Elas são aquelas tarifas clássicas. Quando a gente pensa em tarifa, a gente pensa nisso. É uma fração percentual do preço do bem importado. Então, a tarifa externa comum no Mercosul, em 2017, era 11,6%. Aqui eu coloquei um gráfico só para vocês verem, mais ou menos, eu sei que está pequeno, né? Mas para vocês verem aqui, em vermelho são as máximas tarifárias, tá? Aqui começando em 93 e até 2016. A modal, ou seja, a tarifa mais frequente aqui no pontilhado,
e a média é esse pontilhado preto, é o tracejado, na verdade. Só para mostrar para vocês que hoje a média tarifária no Brasil está nessa casa dos 10%, da TEC, desculpa, a tarifa externa brasileira, tá? Está aí na casa dos 10, 15%, ou seja, não é muito, né? Se você pensar, lógico, tem produto que está aí na casa dos 40% ainda de tarifa, né? Mas desde 2016 eu posso falar para vocês que algumas tarifas começaram a aumentar também no Brasil. Então, talvez essa média ela tenha subido um pouco. Precisa consultar o site da Camex. Então, aqui, ó, a gente já teve 48%, fomos para 11,16%. Aqui eu vou explicar para vocês rapidamente a dinâmica do gráfico, mas como eu falei, aquela aula lá, ela vai ser bem mais explicativa para vocês. Veja, nós temos aqui um gráfico simples de oferta e demanda. Oferta é S, demanda é o D. E se fosse um produto normal dentro de uma economia normal, certo? O ponto de equilíbrio seria esse aqui, onde a curva azul encontra com a curva vermelha. Mas a gente tem que o preço mundial desse produto é esse aqui, ó, P estrela M, certo? É o preço de importação. E aí, nesse preço, a demanda por esse produto é isso aqui, ó, Q2. As pessoas comprariam tudo isso, certo? Q2. Só que nesse preço, a quantidade ofertada no país é só Q1. Então, em tese, se a gente tivesse a importação desse produto nesse preço internacional, toda vez que vocês virem uma estrela, saibam que é referente a uma variável internacional. Toda essa diferença aqui, ó, Q2 menos Q1, é o que as pessoas gostariam de consumir daquele produto, né? Em relação ao que o país tem, ou seja, tudo que eles gostariam de importar daquele produto. Só que com a tarifa, então veja, esse PM já é o preço do produto internacional mais a tarifa. Com a tarifa, o produto vai ficar mais caro. Então, lembra da caneta? A R$10, né, as pessoas gostariam de consumir tudo isso. Só que, e aí importaria Q2 menos Q1. Só que com a tarifa, a R$11, na verdade, a demanda já vai cair para Q4. E a R$11, mais produtores aqui no país gostariam de produzir esse produto. Então, a gente iria para Q3. Então, o diferencial que seria importado com a tarifa é o Q4 menos o Q3, certo? Seria só essa quantidade aqui que seria importada, né? Aqui está no livre comércio e na tarifa. Então, no livre comércio, a quantidade importada seria Q2 menos Q1, e na tarifa Q4 menos Q3. E qual seria o preço comercializado? Esse preço aqui, PM, certo? Então, no livre comércio é o P estrela M e na tarifa PM. E a produção nacional? No livre comércio, Q1 e com a tarifa Q3. Então, veja, quando eu falei que você estimula a produção nacional, gera emprego, gera renda, é a partir dessa intuição aqui, que o país vai produzir mais. E as pessoas vão consumir? As pessoas vão consumir menos. Então, veja, a partir dessa percepção de que as pessoas vão consumir menos, e aquilo que eu já falei para vocês, que na economia, bem-estar significa consumo material, então aqui há a ideia de que a gente gerou um peso morto na economia. O que significa peso morto? As pessoas deixaram de ganhar bem-estar, certo? Do ponto de vista econômico, nós geramos uma ineficiência, certo? Aqui, essa área A e essa área B é uma área que não vai ser mais produzida, não vai ser consumida, essas quantidadezinhas, né? Elas não vão ser produzidas, elas não vão ser consumidas, e, portanto, na visão econômica clássica, isso é ruim para a economia. E por que eu estou falando uma série de aspas, aspas e aspas? Porque, veja, hoje já existe a percepção de que, puxa, será que consumir menos significa necessariamente redução de bem-estar?
Então, aqui, eu não quero entrar nessa discussão para confundir vocês, mas o que eu quero que vocês comecem a se questionar do ponto de vista sustentável, né? É que na economia clássica, e aqui eu estou usando a ideia da teoria do Donut, que eu esqueci o nome da autora, mas eu vou depois ver para vocês, né? Ela questiona isso. Por que que nós precificamos apenas produtos e alguns serviços que são essenciais na economia para o funcionamento dela não são precificados, né? Então, será que não existiria outras maneiras de gerar emprego e renda na economia que não necessariamente fossem produção e consumo de produtos? Porque aqui a gente está dizendo que quem consome mais é mais feliz, em última instância, né? Tem mais bem-estar. E pense, lógico que tem muita população ainda que não tem acesso ao consumo básico, e nós não estamos falando disso, nós estamos falando daqueles que já consomem muito, né? E que, então, a partir dessa ideia, se a pessoa consumir mais e mais e mais, a economia estaria muito melhor. E isso já tem sido muito questionado. Mas é isso que nós aprendemos ainda, e vocês vão ser cobrados por isso, então, por isso eu estou falando isso. Veja, se eu quero saber quanto que o governo vai arrecadar, a receita total do governo, o governo vai arrecadar o quê? O imposto, que é esse PM menos P estrela M, então essa diferencinha aqui, vezes o Q4 menos o Q3, certo? Essa área aqui vai ser a receita do governo, que é a tarifa que vai ser arrecadada para o governo, tá? E aí, se você fizer algumas manipulações algébricas, você chega, né, que PM é igual 1 mais T vezes P estrela M, certo? Que é uma relação de um preço com o preço externo. Bom, até aqui tranquilo, vamos então começar a discutir os efeitos, né, da política comercial, da política comercial como um todo. Então, eu coloquei aqui 4 dimensões, né, estímulo à produção nacional, um efeito sobre o consumo, muitas vezes isso vai reduzir o consumo, se você está restringindo as importações, e isso vai estimular o consumo, se você estimular as exportações. Você vai ter um efeito fiscal, principalmente se a gente está falando de política comercial, o governo vai ter uma fonte a mais de arrecadação, e principalmente vamos ter efeitos distributivos, porque veja, eu, consumidor, vou ter que pagar mais por esse produto, certo? Enquanto que o governo, que não ia ganhar nada, vai ganhar mais por esse produto. O produtor doméstico, que ia ganhar menos, vai ganhar um pouquinho mais com essa tarifa, ou seja, quando você implementa uma restrição à importação, diversos grupos, atores, eles vão ser afetados de maneiras diferentes, tá? E aí, a teoria também separa entre ganhadores e perdedores. E eu já quero, né, eu coloquei em preto aqui, que nas análises econômicas mais refinadas, leva-se em consideração o tamanho do país no mercado específico. Então, não necessariamente em todos os países o efeito distributivo vai ser o mesmo. Se o país é pequeno, e veja, grande ou pequeno não tem a ver se o país é o Brasil ou se é o Paraguai. Grande ou pequeno tem a ver se o país ele é grande naquele setor daquele produto que ele no mercado internacional, tá? Então, por exemplo, eu posso falar que o Brasil é grande no comércio internacional de suco de laranja. Por quê? Porque ele vai afetar aquele produto, né? O Brasil tem a maior parte daquele mercado, se ele implementar uma restrição ou não. Ok? Então, um país pequeno, pode ser o Brasil, ele pode ser pequeno em vários outros setores. No setor de serviços, né, internacional, o Brasil é um país pequeno. Mas, então, dependendo da restrição que o país coloca, o efeito internacional sobre o preço internacional desse produto vai ser diferente. Se ele é considerado importante, os efeitos líquidos vão se alterar. Mas, outra warning, né, que eu coloco para vocês aqui, é que essa coisa de ganhadores e perdedores, ela também vai mudar de instrumento para instrumento, de política para política, e às vezes até de país para país, tá? Mas de linha geral, quem vai ganhar? Bom, no país importador, os produtores do país, por isso que a gente fala de proteção, a proteger a indústria nascente.
os industriais no país vão ser protegidos, eles vão ser beneficiados. O governo, principalmente, se implementar barreiras tarifárias. O setor alvo da proteção, seja para gerar emprego, renda, para gerar desenvolvimento tecnológico, então vai ser o setor da tecnologia, seja o setor da produção de suco de laranja, se você vai proteger de alguma maneira esse setor, ou a produção dos produtores agrícolas, né, tradicionais lá da Europa, é um setor tradicionalmente protegido, então eles vão ser beneficiados. E quem serão os perdedores? Geralmente a literatura aponta os consumidores, porque é eles que vão pagar a conta, seja de um subsídio, porque vai ser cobrado deles, em algum consumo que o consumidor faz, ele vai pagar um subsídio, seja no preço final, no imposto, né? Pela redução do excedente consumidor. O consumidor, ele vai ter o excedente reduzido. E o perdedor também vai ser o país exportador. Aqui no Krugman, vocês vão achar uma tabelinha que vai resumir aqui se a tarifa aumenta, diminui, aumenta, né, o efeito, se vai ser bom ou ruim para cada país, e ele também fala qual instrumento é melhor. Então, veja, essa resposta ela é muito relativa. Do ponto de vista da OMC, a OMC prefere que de todas as restrições que se faça mais transparente, que no caso seria uma tarifa clássica, porque todo mundo sabe que 10% de 10 é 1. Então, isso fica muito transparente, o quanto que eu vou restringir, e é muito fácil calcular também os efeitos disso. Agora, a hora que eu coloco licenças à exportação ou à importação, cotas, restrições quantitativas, você não sabe direito o efeito disso, então isso é menos transparente, a OMC não gosta muito disso, né? A mesma coisa um subsídio, você não sabe direito o efeito disso. Então, também tem algumas complicações em relação a isso. Enfim, vocês vão ver aqui, né, eles fazem um mapeamento do que vai acontecer com cada, o excedente do produtor, com a tarifa, vai aumentar, e o do consumidor vai diminuir. Excedente, leiam como bem-estar, tá? O bem-estar do produtor vai aumentar com a tarifa, o produtor doméstico, tá? E o excedente do consumidor no país vai diminuir. E aí vocês dêem uma olhada e analisem de maneira crítica, né? Por quê? Porque, bom, o consumidor, ele também é um empregado. Então, ele vai sair prejudicado, provavelmente, com uma tarifa, por pagar mais um produto. Mas você acha que a pessoa, às vezes, não prefere pagar R$1 a mais uma caneta e ter o emprego dela garantido? Ou ela preferia pagar R$10 e ser desempregada? Isso é importante a gente entender, porque a grande crítica que se faz à teoria econômica clássica é que, às vezes, as análises, elas são tão separadas, agrupadas e manipuladas, que às vezes você não percebe que o consumidor, ele também é empregado, ele também é trabalhador, né? E ele também, muitos desses consumidores trabalham no governo, então o governo precisa de dinheiro para pagar essas pessoas, enfim. E também tem a questão do desenvolvimento tecnológico. Então, veja, as coisas são muito conectadas, tá? Então, por isso que eu coloquei depende, porque por isso que é importante, às vezes, a gente analisar o setor separado, né, e aí conseguir entender um pouco mais os efeitos naquela população. Bom, eu vou falar para vocês, então, a gente já está terminando, sobre a taxa de proteção efetiva. Porque quando a gente fala que a taxa dessa caneta é 10%, veja, eu estou ignorando, às vezes, um produto que pode ser feito aqui dentro e que toda a cadeia produtiva dele é tarifada. Então, no fim, não seria 10% só a taxa de proteção desse produto, seria muito mais, né? Então, essa foi uma ferramenta criada por Marx Korden e fala que o grau de proteção recebido por um setor específico, não só um produto, tá? Não depende apenas da taxa aparente de proteção da sua produção. Então, principalmente se ele faz uso de bens intermediários, né, a política tarifária global desencoraja a sua produção final ao elevar o respectivo custo ou reduzir a disponibilidade de bens intermediários. Então, esse indicador é tentar medir essas relações nas cadeias produtivas para entender a proteção efetiva por setor. Veja, essa é uma discussão muito importante, porque, por exemplo,
o setor de energia solar, certo? A gente tem os painéis solares. É muito mais barato para o Brasil importar o painel da China do que tentar produzir uma tecnologia aqui dentro. Por quê? Porque algumas coisas que serão necessárias de serem importadas, elas, no fim, acabam ficando muito mais caro do país produzir. Então, fica mais barato importar. Por mais que você tenha uma tarifa de importação em cima desse produto de fora, né? Então, esse cálculo é muito importante, porque ele explica por que o Brasil não produz uma série de coisas, porque é muito mais caro, né? A tarifa que você tem sobre os bens intermediários torna impeditiva a produção desse produto final em relação ao importado, mesmo com uma tarifa no importado. Aqui, então, tem alguns cálculos que alguns economistas calcularam, e aqui tem a fonte depois para quem quiser ir atrás, né? Do setor, de alguns setores, o cálculo, né, feito da tarifa efetiva de alguns setores. Então, você vai lá no site da Camex, você procura têxtil, eu quero ver quanto que o setor de têxtil é protegido. E, lógico que de 2002 para cá, a gente já teve uma queda, né, nas tarifas, mas vamos supor que o setor de têxtil lá no site da Camex está 6%. Mas, se você vê o substituto nacional para produzir aqui dentro, né, no fim, o setor, às vezes, acaba sendo tarifado em 18,42%. Então, por isso que é muito mais barato você importar tecido da China. Então, enfim, aqui é só uma discussão para vocês entenderem essa questão da proteção efetiva ou proteção nominal. Aqui tem de alguns outros setores, né? Desculpa, aqui é proteção nominal. Desculpa. Eu deveria ter colocado um do lado do outro desses slides. Então, aqui é o que está no papel, né? O que estava no papel em 2002. Têxtil, 18,42. E a nominal, têxtil, 20,50. Então, vendo toda a cadeia de intermediários, quanto que fica no final. Às vezes você fala, professora, mas 2% não é muita coisa. Mas veja, quando você vai no supermercado comprar, ou numa loja comprar uma roupa, né, a gente está falando aqui de R$2 em 20, então a gente está falando de 10%. Se você tem duas camisetas, duas blusinhas muito parecidas, e você tem 10% de desconto em uma, você não leva mais barata? Então, veja, aqui parece que é pouco, né, quando a gente vê uma tarifa de 10%, 20%, mas na quantidade, isso é determinante para um importador resolver comprar de determinado produto ou de determinado país e não de outro, certo? Veículos, a proteção nominal, os veículos importados é 24%, mas olha a efetiva, 60%, né, considerando aí toda a cadeia. Então, é bem interessante aqui esse estudo, depois vocês vejam com calma, né, aqui proteção nominal de alguns outros setores, metalurgia, agropecuária, produção de madeira, veja, isso também funciona para o contrário. Se tem algum setor que eu sou muito efetivo, teoricamente, eu posso implementar uma tarifa, mas do ponto de vista efetivo, isso vai ficar, vai ser quase um subsídio para o setor, né? Olha aqui o setor de refino ao petróleo. Então, é uma tarifa negativa. Então, é quase como se fosse um incentivo, né, para importação de produto refinado de petróleo, entendeu? Então, aqui também aparece outra coisa, né, a matriz, a fonte fóssil que o Brasil praticamente está subsidiando. Quando a gente fala de subsídio ao setor fóssil, tem a ver com isso também. Por quê? Porque a gente importa muito combustível refinado. Então, o Brasil é como se ele facilitasse, ele desse um subsídio para isso chegar mais barato aqui no país, certo? Porque é um produto que é utilizado não só no combustível do carro, né, mas em vários outros setores. Então, é uma maneira de isso ficar mais barato para o produtor. Professora, mas é justo isso? Bom, gente, se é justo ou não, não é essa a discussão. Eu já falei isso para vocês várias vezes, a economia não está preocupada com justiça. Professora, eu acho que seria muito mais justo, vamos supor, se o Brasil cobrasse 100% de
de imposto em cima do combustível fóssil, porque daí incentivar as pessoas a andar de bicicleta, ou andar mais de ônibus, ou coisa do tipo. É sobre isso que, quando a gente fala lobby, grupo de interesse, né, tem a ver com isso. Você precisa fazer uma medida, você precisa entender, né, de ferramentas para entender como está o cenário hoje, para você poder brigar literalmente por isso, ter representação política, né, e tentar mudar em algumas áreas, né, esse tipo de cenário. Então, aqui eu já falei, né, da proteção efetiva negativa. Então, para esses subsetores, há uma tarifa relativamente baixa sobre o bem final e uma tarifa relativamente alta sobre os insumos dele, né? Então, aquilo que eu falei, no fim, compensa mais importar o produto final. Aí, deixar algumas questões, então, para vocês. Quais são os efeitos dos vários instrumentos de política comercial? Isso é algo que vocês precisam entender. São efeitos distributivos, como para o produtor final, do produto aqui dentro, para o importador, para o exportador, quem ganha e quem perde. Isso vocês precisam ter muito, muito claro na cabeça de vocês. Por isso que vocês precisam assistir os 2 vídeos que eu coloquei. Quem se beneficia e quem perde com instrumentos, quais são os custos e benefícios da proteção. Isso aqui é uma discussão que nós vamos falar ao longo ainda do curso, né? Já falamos um pouco na aula sobre teorias protecionistas. Então, isso é uma discussão que vai atravessar toda a disciplina, mas vocês precisam estar pensando nessas questões. E os benefícios vão superar os custos? Então, essa é uma questão eterna para o país pensar o seu desenvolvimento, né, a longo prazo. Qual setor vale a pena eu abrir? Então, essa é uma discussão importante para a gente ter. Finalmente, eu queria deixar para vocês aqui algumas dicas de site. O primeiro é o site da OMC, que tem algumas opções de cursos, né? O site muda muito, então cada hora é um caminho, mas eu tenho certeza que vocês vão achar ali um caminho. Tem muito curso online, virtual, que você se inscreve, alguns dão certificado. Então, quem tem interesse em mergulhar nessas questões de política comercial e coisas do tipo, podem entrar aí no site da OMC. Um outro site que eu recomendo, que inclusive vocês vão ter que entrar para a nossa atividade síncrona, é o MacMap. O MacMap, ele é muito fácil de você entender, ele é muito visual, né? Vai mostrar a relação, então, de um país ou outro, você escolhe o setor e ele vai falar um pouco sobre a proteção comercial em relação a esse setor. Então, a Letícia, monitora, agradeço, né, ela deu essa indicação e ela vai dar as instruções de como que vai ser esse exercício para vocês apresentarem na aula síncrona, ok? E aqui também o site da Camex, eu não sei quantos conhecem, né, a Câmara de Comércio Exterior, e hoje está no Ministério da Economia, mas ela já passou pelo Ministério do Desenvolvimento e Indústria, enfim, essas mudanças que tem, e ela é responsável, então, por mapear os setores, e eu coloquei aqui também para que vocês saibam que eventualmente tem concurso, né, nesses grupos focados para analistas de relações internacionais, então também fica aí dica para vocês, além também de ter ótimos bancos de dados com informações de tarifas, setores e coisas do tipo. Bom, gente, é essa aula que eu tinha para dar hoje para vocês, espero que tenham aproveitado, e é isso, fico por aqui. Isso, pronto. Fico por aqui, até a próxima.